Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja dentro do seu coração. Eu sou o Neno e quero compartilhar mais um tema da Palavra de Deus com você. Romanos 9, versículo 14 a 16, está escrito: Isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que compadece. Mas você já ouviu por aí dizer aí o ensino de que Deus não quer salvar a todos? Porque dizem eles: a graça de Deus não é de quem quer nem de quem corre, mas é de quem Deus compadece. O texto não diz isso, a palavra graça nem aparece ali no texto. O texto diz: isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que compadece. A pergunta é: isto o quê? Será que Deus está fazendo acepção de pessoas? Ele está falando da salvação e da graça ou de um projeto para a graça? Então veja, Deus está escolhendo entre Jacó e Esaú, escolhendo Jacó. Entre as duas crianças, Deus escolhe Jacó. Posteriormente, duas nações, mas Deus escolhe Israel para que dela nascesse o Messias, o Salvador. Então Deus tem ali, Paulo estava ensinando a igreja sobre o projeto da salvação, uma vez que Paulo está triste e alguém está questionando. Ora, por que Israel, a maioria, rejeitou o Messias? As promessas falharam? Ele quer dizer, não falhou, porque o verdadeiro israelita não é o circuncidado na carne, mas sim no coração. Paulo está triste explicando para a igreja que as promessas não falharam, mas ele trabalha essa questão de que Deus escolheu alguns personagens para neles cumprir o seu projeto de salvação. Tanto que no versículo 33, Paulo encerra o seguinte: a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus, diz ele: todos aqueles que nela crer não serão confundidos. Ou seja, todos que crerem em Jesus serão salvos. Ora, se Paulo está explicando e ensinando a igreja que todos que crerem em Cristo serão salvos, obviamente que ele não ensinou no versículo 14 a 16 que a graça é só de quem ele compadece e ele não compadece de todos. Jamais. Mas ainda chama a sua atenção para a seguinte análise. Quem escreveu Romanos 2, versículo 11? Foi o apóstolo Paulo. E ele disse: em Deus não há acepção de pessoas. Quem escreveu Efésios 6, versículo 9? Foi também Paulo. Paulo disse: em Deus não há acepção de pessoas. Quem escreveu Tito capítulo 2, versículo 11? Foi Paulo também. Ele disse: a graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Quem escreveu o capítulo 2, 1 Timóteo, versículo 4? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Ora, como Paulo ensinou em tantas passagens para a igreja que Deus não faz acepção de pessoas e que Ele quer salvar a todos, quantos crerem, quer salvar a todos, e os que crerem têm parte nessa salvação, e agora ele ensina Romanos 9, dizendo que Deus faz acepção de pessoas. Jamais, isso não é uma verdade. Então fique atento, que esse ensino de que Deus compadece de alguns e de outros não é uma verdade das Escrituras. E ainda mais, gostaria de compartilhar com você um texto das Escrituras, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17. Diz o texto: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é a palavra, a água da vida é Cristo. E o Senhor Jesus está dizendo: quem quiser, tome de graça da água da vida. Ora, quando alguém ensina que a graça não é de quem quer, está confrontando o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Está pregando uma heresia para o povo. E isso esbarra lá na questão da crendice dos calvinistas, onde eles creem que Deus decretou alguns para a salvação e alguns para a perdição. Isso não é uma verdade do Novo Testamento. Então, cuide bem, fique atento quando você vê essa expressão, que a graça de Deus não é de quem quer e nem de quem corre, mas é de Deus que compadece, ou de quem Deus compadece, é uma heresia. Devemos, à luz da palavra, refutá-la e realmente combater esse ensino falso no meio da igreja. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para os seus amigos, com a sua igreja, com seus irmãos. E aqui fica esta mensagem. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua vida. E até o próximo.